Sejam bem-vindos a mais um episódio do Desgalha. Temos, como sempre, connosco Randy Martin. Yo, yo, yo! Tudo bem? Tudo bem? Contigo também? Também, sempre, Randy. Sempre. Estás excited? Claro, hoje é um episódio assim um pouco diferente. Ainda bem. E porque é que o episódio de hoje é diferente? Hoje temos não só um escritor, mas também um historiador. Alberto Oliveira Pinto. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. É um prazer estrear-me aqui convosco no podcast. É um prazer ter-te aqui também. Para quem não sabe, Alberto Oliveira Pinto é um escritor, começou na escrita de romances. Sim. Estavas ainda há pouco a dizer que o primeiro livro acaba por ser em 1990. Foi A Sombra da Figueira da Índia, foi publicado em 1990. Sombra. Eu já escrevia muito antes disso, mas o primeiro a publicar foi em 1990, eu tinha 28 anos. Ok. E começaste a escrever com que idade? Acho que desde os 8 ou 7, desde que aprendi a escrever. Antes disso eu já contava muitas histórias. Quando aprendi a escrever, na altura, na antiga primeira classe, já no fim da primeira classe, quase segunda, eu lembro que comecei a escrever uma história uma vez na sala de aulas. E a partir daí não parei mais, quer dizer, tudo o que fiz daí em diante, os livros, estes livros aí todos, mesmo os de ensaio, são a continuidade do que comecei aos 7, quase 8 anos. A partir dos 8 anos, aos 7 anos ainda escrevia umas historinhas muito pequeninas, uns continhos pequeninos. Mas aos 8 anos comecei a escrever umas histórias mais longas. Claro, Sim. A gente vai evoluindo ao longo dos anos, vamos amadurecendo. E a linguagem escrita é sempre diferente da linguagem oral. Mas houve uma coisa que eu sempre disse, desde os 8 anos até hoje, portanto já há meio século, não é? É que eu acho, há quem discorde de mim, mas eu acho que a oralidade precede a escrita em tudo, não é? E qualquer escritor gostaria de ser um falador. Toda a vida, desde que o que é que seja que eu escreva, tenho vontade de falar. Sim, mas depois também às vezes há escritores que se calhar até querem ter essa faceta e não conseguem. Há alguns escritores que são assim mais, como é que é dizer, acho que isso têm mais a stage fright, aquele medo de enfrentar assim um público a poderem falar, seja sobre o que for. Eu acho que isso já tem que ver com aquilo que disse há pouco, a diferença entre a linguagem escrita e a linguagem oral, que ela é diferente, sem dúvida nenhuma. E então há pessoas, com todo o respeito, que se habituam. Eu próprio já houve fases da minha vida em que preferia só escrever e não falar, e evitar falar. Mas a tentação de falar é muito grande. Eu gosto muito de falar. Estavas a dizer que começaste a escrever muito cedo. Sim, acho que sim. E apareceu uma pergunta na minha cabeça que é: alguma ideia que tenhas tido nessa altura, um conceito para uma história, que mais tarde, já 20 anos depois ou 30 anos depois, quando os teus livros começam a sair, se meteste alguma dessas ideias que tinhas tido assim ainda em criança ou jovem ou adolescente, que deu realmente um livro? Há várias ideias que eu tratei em histórias quando era criança e que depois mais tarde peguei nelas e tratei-as de outra forma, mas a ideia com uma perspectiva diferente. Uma perspectiva diferente, mas a ideia é a mesma. E por acaso, relativamente ao primeiro livro que vim a publicar, está ali, A Sombra da Figueira da Índia. Ele tem uma capa infelizmente ainda não consegui essa é uma edição de 1990, é a mesma, ainda não fiz nenhuma outra desde então, e tem uma capa que não tem, pouco ou nada tem a ver, enfim, não vale a pena, com o conteúdo do livro. O livro passa-se em Luanda, nos anos 60, na cidade alta de Luanda, não tem nada a ver com aquela capa ali. Mas o início desse livro é muito curioso, porque eu tinha passado 2 meses em Paris, eu tinha 20 anos, 21 anos, já tinha escrito outras coisas antes, uns contos, mas estava tudo inédito, né? E durante o período que eu estive sozinho em Paris, há bocadinho estava a contar ao Randy, estava a contar que a minha segunda língua é o francês, porque eu fui atirado às férias, cheguei a estar
Um mês e qualquer coisa sozinho em Paris sem Então nem sequer foi a situação de na escola tinha de aprender já francês? tinha aprendido, já lia muita banda desenhada em francês, também ouvia música em francês, etc. Agora estar num país francófono sem mais ninguém à volta foi um avanço. E ao mesmo tempo também fiquei deslumbrado. Naquela altura estávamos em 1983, sim. Fiquei deslumbrado com a cultura francesa, com os clássicos, com o Victor Hugo, com uma cultura francófona, enfim, belga também, com a Marguerite Yourcenar, para já não falar do Georges Brassens, de Jacques Brel, etc, etc, etc. Imensas. Eu chego a Lisboa, ali a Galamar, só a casa de fim de semana dos meus pais, onde passei o outono, não? E coisa curiosa, veio-me ao de cima uma ideia de uma... Não percebo como é que depois deste banho de cultura francesa, eu chego a Lisboa e lembro-me de uma história que escrevi com 7, 8 anos, que era a história de um pintainho preto lá de Luanda, da capoeira, do galinheiro da minha casa em Luanda, não? Sim, sim. E que eu vi crescer desde pequenino até chegar a galo, não? E ficou um galo pedrês. Em Angola há muitas galinhas pedrês, mas é raro ver o macho, ver o galo. Eu tinha escrito uma historinha sobre esse galo pedrês e eu não sei o que é que aconteceu comigo. Eu venho de França com aquela... ia ler, então estava a ler. Leituras era a leitura da literatura francesa. Mas escrevo, sento-me na mesa a escrever. À mão, eu tinha máquina de escrever, não havia computadores naquele tempo. Mas eu escrevia primeiro à mão e depois passava para a máquina de escrever. E vem-me à cabeça a história do pintainho. Então mas quando dou comigo, as primeiras páginas são todas passadas no bairro de Luanda, onde eu vivia, na Cidade Alta, no Beco do Balão, nas barrocas da Cidade Alta. E pronto, e assim, e como havia uma árvore, que era a Figueira da Índia, os primeiros capítulos eram muito poéticos, terminavam sempre com a frase "Eu à sombra da Figueira da Índia". E assim ficou o título do livro. Okay. Agora, eu tinha 21 anos naquele tempo. Como é que é possível um jovem que estava impregado da cultura francesa, e também minha geração andava muito chegada ao rock também, não é? Eu já vivia em Portugal há bastante tempo, embora não sempre esquecer de Angola. E como é que saio eu à sombra da Figueira da Índia? Não sei dizer, mas realmente estava relacionado com uma história de criança, sim. Ok. E agora, tens preferência com escrever assim à mão, no computador? Tens preferência? Eu já lá vai o tempo. Alguns desses livros eu comecei a escrever no computador com 30 anos de idade. E era, portanto, foi no ano 91, 92, por aí. Ok. Logo a seguir, nunca mais, a máquina de escrever passou logo a ser uma coisa pré-histórica. O primeiro livro que eu escrevi, quer dizer, escrevi integralmente à mão, que é A Sorte e a Desdita de José Policarpo, está aqui, estou a apontar com o pé aqui para ele. É um romance histórico. Eu escrevi todo à mão, aliás, por vários bares, mas depois fiz um grande tratamento em computador. Mas depois dele, à medida, os outros que eu fui escrevendo, primeiro escrevia à mão e depois escrevia em computador. E eu inclusive, ainda faço isso hoje, em que às vezes escrevo diretamente ao computador, depois imprimo e a seguir dou um tratamento à mão e levo para um bar ou para para uma esplanada. Mas sem me aperceber disso, entretanto, enfim, eu vou dizer a minha idade, eu vou fazer 60 anos daqui a 2 meses, portanto já vou ter quase o dobro da idade que tinha quando comecei a escrever em computador. E nestes anos, agora, na maior parte das vezes, eu tenho tendência para escrever diretamente do computador, confesso. Então nunca houve aquela nostalgia como vários escritores têm, que é, não, quero voltar à máquina de escrever? Nunca houve? Eu não tenho nostalgia nenhuma da máquina de escrever. Posso ter nostalgia de escrever à mão, que é diferente. A máquina de escrever eu vejo como o computador para mim é uma máquina de escrever. O teclado é quase igual. A máquina, é mais fácil de apagar, não é? É mais fácil. O computador tem aquilo que a máquina de escrever não tinha. Tem aquilo que na máquina de escrever era uma frustração. O computador é a máquina de escrever mais, eu diria, mais velha, mais amadurecida. Sim. Há pessoas que não, há pessoas que têm realmente a saudade da máquina de escrever. Nós temos aqui esta, que já metemos a trabalhar uma outra vez, e esta máquina de escrever... Essa já é elétrica. Sim, e tem uma coisa que é
que é fascinante, que eu nunca tinha visto numa máquina de escrever, que ela apaga. Pois, eu tive uma máquina de escrever destas. Ora bem, estava a dizer que comecei a escrever em computador aos 30 anos. Pois, eu pouco antes disso, entre os meus 27 anos e os 3 anos anteriores, eu escrevi numa máquina de escrever destas. Antes não. Figueira da Índia e outros livros foram escritos na máquina de escrever na antiga. Mas eu lembro, na altura estava casado com a minha filha, e só existia ainda a minha filha mais velha, a Joana. João Alberto, que já aqui esteve, não tinha nascido. João Alberto não tinha nascido. Ele nasceu justamente quando eu estava a começar a escrever em computador. Mas naqueles 3 anos que antecederam o nascimento dele, portanto, até... O João a que o Alberto está-se a referir é do o filho do Alberto, que é um dos membros do Ram Cleven, também já cá estiveram no podcast. Exato. Para situar as pessoas. Pois, eu, por acaso, nos 3 anos que antecederam o nascimento dele, ele tem agora 28 anos, escrevi numa máquina de escrever dessas. Era muito mais suave o teclado do que nas outras, fazia muito menos esforço. Como disseste há pouco, conseguia apagar, mas tinha um problema, é que fazia uma barulheira, parecia uma metralhadora. E eu lá em casa, na altura, era casado com o pai de uma filha, minha mulher, mas isso é uma metralhadora. E os vizinhos às vezes também se queixavam, não é? Porque era uma metralhadora. Já que estamos a falar do João e também da sua filha, não é? Sim, a Joana. A Joana, uma Joana e um João. Joana e o João, pois eu não me lembrava que ela se chama Joana. Os livros que têm assim mais na sua vertente mais juvenil, foi por causa deles que começou a escrever esses livros? Não foi. Não foi? Foi. Eu sempre achei que também aí muita gente não está de acordo comigo. Eu sempre achei que não há a literatura para criança, quer dizer, a literatura não tem idade. Pronto. O que pode haver a gente pode aligerar o estilo, escolher os temas. Sim. Eu escrevi, só estão ali 3 livros que estão publicados em edições consideradas mais juvenis do que infantis, não? Eu, por acaso, isto coincidiu, na altura era um escritor inédito, a única, estávamos em... A Joana tinha acabado de nascer, estávamos em 88. Sim. 80, ela nasceu em 88. Eu tinha 26 anos naquele tempo. A única, só era conhecido num lugar, era no DN Jovem, no Diário de Notícias Jovem. Ok. E aí eu tinha publicado contos, outros textos, eu e outros autores, por exemplo, José Eduardo Agolusa, ou José Risso Direitinho, somos todos daquela fornada, daquela geração. E mais uns outros nomes que me perdoem se me tiverem a ouvir, mas que me estou a esquecer. É sempre impossível lembrarmos dos nomes todos. É sempre impossível. Emília Ferreira, por exemplo, minha amiga, se estiver aqui a ouvir-me, e tantos outros. E outras, como agora sou dizer-se, não? Mas o que aconteceu... na altura estava uma equipa na RTP a iniciar um programa que era a Rua Sésamo, o Sesame Street. Pois, isso era algo que eu queria falar, que eu tinha aqui para falar. Pois, tu chegaste a escrever guiões para a Rua Sésamo versão portuguesa. Exatamente, então vamos lá direto. Então isso foi logo a partir de início ou foi nesse ano, finais de 88, já a viragem para 89, início de 89. Eu fui convidado pelo Ed Writer, pelo chefe dos guionistas da Rua Sésamo, na época, que era o escritor António Torrado, recentemente falecido. E eu era até da equipa, éramos 6, eu era o mais jovem da equipa, era o único que estava na casa dos 20 anos. E porquê é que ele me convidou? Porque gostava dos meus textos no DN Jovem, gostava que eu tinha uma escrita cinematográfica. Então eu lá tive a experiência de dar vida àquelas personagens da Rua Sésamo que nos eram fornecidas, não éramos nós que as criávamos, dávamos era... Sim, era o Popas, o Monstro das Bolachas. E o Popas diziam-me que era a criança, ele tinha a mentalidade de uma criança de 5 anos, salvo erro.
Sim. Ora, a minha filha não tinha, a única filha que eu tinha na altura, a Joana, não tinha 5 anos ainda. Sim. Ela tinha estava prestes a fazer 1 ano. E eu, aí sim, às vezes ia buscar atitudes da Joana e punha no Popas. Mas eram Popas um bocado mais bebê do que... ainda agora... E fazer isso numa altura em que a televisão tinha uns orçamentos que hoje jamais seria possível. A Rua Sésamo, quando se vê as imagens daquele tempo, era grandes cenários, era... Aquilo foi tudo gravado em estúdio, num estúdio, no grande... Eu creio... Não, era na Tobis, foi gravado na Tobis, foi. Que foi tudo gravado num estúdio grande da Tobis. E, portanto, quanto a esses romances juvenis, eu, entretanto, graças ao António Torrado e também à falecida Maria Alberta Meneres, que eram 2 escritores conceituados da chamada literatura infantil portuguesa, embora eles também fossem consultores em matéria de edições juvenis. E graças a eles eu tive a experiência de ter essas edições juvenis. Um deles nem é da minha autoria, um deles, a Canção do Rolando, é uma adaptação de um clássico da Idade Média, de autor desconhecido. Os outros são da minha criação, a Família dos Paladinos e as Filhas do Olho Vidro. A Família dos Paladinos podia perfeitamente naquele tempo ser um romance muito maior, um romance com 4 gerações na Idade Média portuguesa. As Filhas do Olho Vidro já é um bocadinho posterior, já vem na continuidade da Sorte e a Desdita de José Policarpo, porque eu resolvi pôr o José Policarpo, que é um homem que tentou disparar contra o rei Dom José e que foi o único que escapou à condenação à morte, que vitimou os Tavras e vitimou todas as... só que ele escapou e foi ali na Praça do Cais, que é a atual Praça Afonso de Albuquerque, em Lisboa. Sim. Ele foi condenado, foi queimado em efígie, ou seja, queimaram um boneco no lugar dele. E ele depois fugiu. Sério? Está tudo Mas qual era o Sim. objetivo dessa condenação, digamos então, aquilo é assim? assim, houve uma tentativa de regicídio. Na altura chamava-se as tentativas de regicídio inconfidência. Significava que era inconfidência perante o rei. Okay. Os marqueses de Távora e o Duque de Aveiro tentaram assassinar o rei Dom José numa noite em que ele vinha de se encontrar com a amante. Ele encontrava-se com a amante numa casa de praia, é mesmo assim, uma casa de praia que ficava ali mesmo, praticamente quase ao lado dos pastéis de Belém, atualmente. Logo a seguir era a praia, porque aqui só está assoreado a partir de 1940 aproximadamente. E então durante a noite, na rua justamente que vai, que era a estrada, chamava-se, agora já me esqueci, eu escrevi o livro há tantos anos e já investiguei há tantos anos. No fundo é a rua que vai entre os pastéis de Belém, ou os Jerónimos, até lá acima, onde está, e onde já estava naquela altura, já se tinha dado o terremoto, o Palácio da Ajuda, não é? Sim. E ali numa sege, aliás, essa imagem aí, se puder mostrar, mostro, ilustra mais ou menos isso. Está ali para a câmara. Ele ia numa sege e então tentam assassiná-lo vários homens armados ao serviço do Duque de Aveiro e dos Marqueses de Távora. Foram descobertos e foram condenados à morte, justamente nessa praça, à morte pública. Os Marqueses de Távora e o Duque de Aveiro, como eram os autores morais, foram mortos à marretada, não é? Ok. A Marquesa, por ser mulher, foi queimada apenas. Os executantes... Apenas. Só lhe pegaram fogo. E os executantes apenas. Os executantes apenas, porque os executantes também só os queimaram. Mas houve um que escapou e que nunca ninguém encontrou e que foi José Policarpo de Azevedo, dá o nome aí. E foi por isso que queimaram um boneco no lugar dele. Queimaram um boneco no lugar dele. Foi porque ele fugiu, não era qualquer sentido filosófico. Não, porque ele fugiu e não conseguiram encontrá-lo. E correram várias lendas por onde ele terá ido. Mais tarde, o Camilo Castelo Branco, não no romance, mas nos artigos, especulou que ele terá ido para a Serra do Marão. E eu acabei por seguir essa ficção na altura. E escrevi o livro. Ok, então há a teoria de que ele nunca sequer saiu de Portugal. Ele fugiu, mas estava... Pois, há essa teoria. Depois já ouvi outras. Em Angola também dizem que ele terá ido para lá. Ou ele ou alguém que participou na tentativa de regicídio perpetrada pelos Tavras, não é? Sim. Mas eu na altura não estava voltado para Angola, embora Angola estivesse sempre presente em mim.
Houve uma editora do Porto que, entretanto, que me convidou para fazer mais uma vez uma história juvenil, e eu resolvi pôr, foi uma experiência interessantíssima, foi pôr o José Policarpo e os seus companheiros uns anos antes, quando eram adolescentes, quando tinham 14, 15 anos. Okay. E aí deu as filhas do Olho Vir. O Olho Vir, por sua vez, é um personagem do Camilo Castelo Branco, e eu atrevi-me a continuar, mas não sei se dá para contar esta curta história, não? Curta história não, ainda é longa, pronto, mas podemos continuar. Eu queria só dar aqui para dizer que, pronto, aquilo que eu faço, de uma forma geral, vem do mesmo lugar, pronto, e não há grandes diferenças. Pode haver já uma diferença entre a escrita ficcional e a escrita de ensaística, sim. Mas disse. Sim, sim. Eu queria só dar aqui um rewind na conversa e voltarmos a um ponto que estávamos a falar, porque há muitas pessoas da minha geração e mais velhas que cresceram a ver a Rô Sésamo, versão portuguesa. Depois tive outros guionistas, eu fui um deles. Queria só fazer umas perguntas, por exemplo, quanto tempo é que lá esteve e qual foi assim o maior desafio dessa altura? Estar assim a escrever, ser guionista para uma série infanto-juvenil? Eu estive lá durante um ano, eu e a equipa. Depois o António Torrado saiu, veio outro autor e veio uma outra equipa, pronto. Okay. Agora, a experiência lá foi muito interessante, porque do ponto de vista de aprender a fazer um guião. E depois mais tarde também fiz guiões. Agora recentemente estou a fazer guiões para a websérie Lembra-te Angola, que eu tenho feito com o João Alberto, mas também tu, Rodrigo, também tens-te colaborado. Foi bastante interessante nesse sentido. Okay. Para mim. Muito stress? Ou não? Naquele mundo assim televisivo, há assim aquele stress? Não, nós escrevemos, quer eu, quer os meus colegas, todos escrevíamos os guiões para cada episódio antes deles irem para a cena. Aliás, as filmagens começaram numa altura em que os episódios já estavam todos escritos. Agora, o que eu acho, há uma coisa que é interessante, essa pergunta que estás-me a fazer. Eu vou dizer uma coisa que é politicamente incorreta, mas eu estou aqui mesmo para ser politicamente incorreto. Ok. Eu e os meus colegas, e repito, eu era mais novo deles todos, os outros eram pessoas mais velhas, não? Confrontávamos-nos com uma equipa pedagógica de psicólogas que elas tinham informadas nos Estados Unidos da América, lá o que é, e nós estávamos como autores sujeitos a censuras relativamente a certos aspectos. Por exemplo, as personagens não podiam beber álcool. Quer dizer, é normal que uma criança não bebesse álcool, sim senhora, mas um adulto que estivesse ao lado de uma criança pode perfeitamente beber um copo de vinho. Isso não era permitido. Também não podiam fumar. Naquele tempo as pessoas ainda fumavam em público, não? Outra coisa também que era um outro grande tabu, eu tive grandes conversas com o José Fanha, enfim, se me tiver a ouvir, um abraço, não nos vemos há uns tempos. O José Fanha disse-me, neste ponto ele também discordava, tal como eu, ele também discordava, neste que eu vou falar agora, não se podia falar de morte. As personagens da Rua Sésamo não podiam falar de morte. Mas não podiam falar de morte de forma a que não podiam sequer dizer a palavra morte em si, ou era o tema, mesmo que fosse abordado como se fosse a explicar a uma criança, não podia ser abordado? Não podia de modo algum. Não se podia dizer, olha, o meu avô já morreu há quantos anos. Isso cortava-se, não se podia. Ou funerar, porque lá. E o Fanha, que era uns anos mais velho que eu e já tinha um filho bem mais crescido que a minha, não? O Fanha disse-me, bem, eu acho que se deve falar de morte às crianças. E eu falei sempre aos meus filhos. Portanto, essas... Mas isso era imposto por a equipa de psicólogos ou imposto mesmo pela marca Sesame Street do estrangeiro? Provavelmente pela marca Sesame Street, mas a equipa de psicólogas portuguesas impunham-nos isso. E então eram elas quem liam os nossos textos e diziam, este passa, este não passa, este tem que cortar aqui, este tem que cortar acolá. Eu só me estou a lembrar disto agora, pela simples razão de que isso já foi há 30 anos, ou 32, ou 33 anos. Sim. Mas chegamos ao século XXI e eu vejo, embora por um lado vejo esta descontração que a gente tem aqui nestes podcasts, etc. Sim. Mas por outro, e uma geração que é a vossa, que já é muito diferente e tem outros hábitos, mas por outro assistimos
há um moralismo tremendo neste tempo que vivemos. Há ideias extremistas. Sim, sem dúvida. Fundamentalismos fundamentalismos desse género. Que eu acho, olha, falando nisso, vou fumar um cigarro. À vontade. E eu penso que isso que há 30 anos pareciam coisas absurdas, vindas lá dos Estados Unidos da América, não sei o quê. Hoje nós vemos por muitos lugares. É um excesso. É verdade que fumar faz mal. Mas não é pelo facto de eu fumar diante do meu filho ou eventualmente do meu neto, agora já estou com mais idade para avô. Não é por esse facto que o meu neto ou o meu filho vai fumar. É absurdo. Epá. Etc. Eu podia agora multiplicar uma série de exemplos. Muitas vezes às vezes, na maior parte das vezes é o inverso. Os putos não gostam que os pais fumem. Porque mas sabes, já foram feitos estudos, e isto contra mim falo, que eu também fumo, atenção. Mas já foi provado a nível estatístico, normalmente quem tem pais ou mães que fumam, a probabilidade dos filhos virem a fumar é ligeiramente maior. Olha, os meus pais não fumavam e eu comecei a fumar só a partir do momento em que eles me começaram a dizer que eu não podia fumar. Fruto proibido é o mais apetecido, não é? Porque se eles me tivessem dito, se eles me tivessem passado um cigarro para a mão e dizer, toma lá um cigarro, eu se calhar não fumava como... Não quer dizer que não fumasse, mas se calhar não seria tão, como se diz, tão compulsivo como sou um fumador compulsivo e não tenho vergonha de o dizer. Agora, se há uma lei que me diz aqui não podes fumar, eu respeito. Sim, claro. Tenho que cumprir a lei. Não é como aquelas pessoas que no desespero vão para a casa de banho do avião fumar um cigarro para pôr em risco toda... No avião se é proibido, mas eu, quantas viagens de avião não fiz fumando e havia... mas era quando ainda era legal, não é? Quando era legal. Portanto, se fosse, eu achava perfeitamente bem que fosse, e deve haver lugares legais onde a pessoa fume. Entre eles, certas partes do avião. Mas assim não é, a gente tem que respeitar a lei, ponto final. Fuma-se em outro lugar, quando o avião pousar, etc. Não é por aí. Agora, eu dei este exemplo, mas podia multiplicar por muitos. E não queria neste momento estar a entrar na questão da tourada, porque nos põe mal dispostos. Pelo menos põe-me mal disposto. E é preferível falar de coisas mais agradáveis. Mas eu digo já, de antemão, eu gosto. Quer dizer, não sou um aficionado de touradas no sentido de ir frequentemente à tourada. Há pessoas que vão e eu tenho todo o respeito. Mas eu de vez em quando gosto de ver uma touradazinha. Gosto, sinceramente. Mas não acha com a mudança de paradigma e de forma de pensamento dos... Achas? Já estou a tratar para você. Não achas que com a mudança de paradigma atualmente, será que ainda faz sentido? Faz. Há muita gente que gosta de touradas. De todas as idades. Sim, mas cada vez é menos. Cada vez é menos. Vê-se os ratings de visualização de touradas. Mas eu nem vejo pelo facto... Ok, muita gente gosta. Mas eticamente, será... Para mim, será correto? Na minha opinião pessoal, eticamente é correto. Eu considero-me ecologista e acho que a ecologia é o equilíbrio. É o equilíbrio das espécies. Não é pelo facto de se espetar uma farpa num touro que se vai acabar com os touros. O importante é que os animais vivam no seu habitat, sejam preservados. Isso é que para mim é importante. É a mesma história das raposas, da caça às raposas na Inglaterra, não é? Não foi a caça às raposas dos lords, que era uma de quando em vez, que extinguiu as raposas. Foi o capitalismo que fez com que as pessoas caçassem raposas em épocas da criação, etc. E tal. Coisa que antigamente, enfim, os povos... não é proibindo da caça, que também há pessoas que defendem que não se deve caçar. Mas a caça já acho um caso um pouco diferente. Porque, por exemplo, a tourada, eu e como penso cada vez mais pessoas em Portugal, somos contra a tourada, não pelo argumento porque vai-se extinguir os touros. Não é por isso, não é tanto por essa perspectiva, é pelo facto de estar a pôr um animal sob aquele sofrimento. Eu não disse necessariamente que acabando com as touradas extinguiam-se os touros, não foi isso que eu disse. O que eu acho é que... Mas a caça, mas a caça é um pouco já acho que é um pouco diferente, porque há muitas pessoas que comem carne, mas são contra a caça. Mas então, são a favor de haver animais a serem criados da forma que são criados, à escala gigante que são criados, em que se calhar nunca saíram do mesmo retângulo e estão ali só
a dar-lhes comida e tudo mais, ou andar um animal na natureza e chegar lá, o animal anda toda a sua vida livre, matá-lo e comê-lo. Eu acho que isso é mais ético do que estar a comer uma carne de Pingo Doce, por exemplo. Bem, se possível já vamos à carne de Pingo Doce. Mas eu penso se for para comer, se for só porque sim. O básico para mim é o equilíbrio. Por exemplo, eu acho muito bem que se casse, mas tem que se caçar em certas épocas do ano. E salvaguardando o equilíbrio animal. É isso que tem sido muito complicado, sobretudo desde que foi inventado o capitalismo. Essencialmente para comer, porque eu acho que caça desportiva de olha para mim, matei um leão, acho que isso não faz sentido. Rodrigo, não é necessariamente para comer. Também se caçava para a indústria. Por exemplo, olha, eu sou do tempo dos casacos de peles ou dos couros. E certos couros não eram só dos animais, mas também se caçavam, não é? Sim, mas isso hoje em dia já não é feito porque já se consegue outras alternativas. O que eu estou a dizer que em termos de caça que sou completamente contra é aquelas pessoas que pagam milhares de euros para ir para um espaço privado em África ou assim, para matar animais que estão cada vez mais a chegar perto de vias de extinção, como leões, elefantes, tudo mais. Aqui na Europa também há reservas de caça de outros animais europeus em que é permitido em certas épocas do ano caçar. Pronto, em relação a isso, eu não sou, quer dizer, agora está na moda de dizer fundamentalista, no sentido de dizer acabe-se com a caça. De modo algum, acho que tem que haver com determinadas regras. Quanto à tauromaquia, e para concluir, não sei, eu acho que as pessoas que têm alguma coisa contra a tauromaquia deviam pelo menos saber qualquer coisa um bocadinho mais do que ela significa. E do historial da tauromaquia, que é muito antigo. Porque a maior parte das pessoas que são contra nem sequer querem ouvir falar da história, nem do lado artístico, que é uma arte. Pode ser, admito que seja uma arte não ética. Admito. Porque eu, para mim, entendo que a estética e a ética não têm nada a ver uma com a outra. Há coisas estéticas que não são éticas, não necessariamente a tourada, mas há coisas estéticas que não são éticas e há coisas éticas que não são estéticas. Para mim, as coisas são completamente separadas. Eu conheço escritores, por exemplo, escritores de literatura colonial, que em termos ideológicos são execráveis, mas alguns escritores de literatura colonial são ideologicamente execráveis, mas esteticamente são fantásticos. Senão a gente tinha que acabar com tudo. Tínhamos que acabar com o Kipling, tínhamos que acabar com o Camões, etc, etc, etc. Eu percebo o que quero dizer do fator histórico, mas, por exemplo, se ainda hoje em Roma houvesse luta de gladiadores... Mas aí há uma diferença. Aí para mim é que há uma grande diferença, é que a luta de gladiadores é um combate entre homens. E a tourada, como o próprio nome diz em grego, tauromaquia, significa luta com os touros. E eu penso que ainda há uma diferença. Qual é a primeira simbologia da tourada? E não só da tourada, também, por exemplo, dos animais no circo. Por exemplo, trata-se da luta de um homem com um animal. Ora, o homem e a natureza são adversários. O homem sempre domesticou a natureza. Sempre transformou a natureza. E a grande questão que se põe é ecológica, cá está oikos em grego, significa a casa, o equilíbrio da casa, é um equilíbrio entre o homem e a natureza. A chamada tourada, que é uma palavra, enfim, da gíria portuguesa, porque o nome é tauromaquia, não? A chamada tourada simboliza o homem a defrontar a natureza. No caso é o touro. No caso da tourada portuguesa até há mais, ao cavalo também. Portanto, a simbologia basicamente para mim é esta. Sim, sim. O combate de gladiadores é completamente diferente. O combate de gladiadores é pôr seres humanos, que na maioria dos casos até eram escravos, agora diz escravizados, na maioria eram escravos, a lutarem uns contra os outros, não é verdade? E os gladiadores, um ou outro sobrevivia, eram raríssimos aqueles que chegavam aos 30 anos de idade, e os raríssimos que chegavam aos 30 anos de idade, alguns eles próprios tornavam-se também empresários, ou seja, tornavam-se lanistas, eles próprios também empresários de gladiadores. Sim. Eram raros. Isso eu considero que é desumano. Quer dizer, o que não quer dizer que haja outras coisas que não sejam discutíveis. Agora, e é para dizer que a diferença entre uma coisa e outra é abissal. Houve um amigo meu que me perguntou, e ele por acaso até esse meu amigo até é um apreciador de touradas, bem mais do que eu, e me perguntou se as touradas no século XX não era a mesma, não era o correspondente aos combates gladiadores. Não, para já as touradas são contemporâneas dos combates gladiadores. Elas faziam-se no tempo dos romanos e dos gregos. Por outro lado, se eu
e agora vou chocar, mas mais uma vez vou chocar quem me ouve. Se eu tiver que procurar alguma coisa do século XX parecida com as touradas não, parecida com os combates de gladiadores, é o futebol. O futebol industrial como ele existe. Porque nós assistimos à compra e venda de homens, não é? Nos jogos. Nós já assisti há uns anos atrás e foi uma coisa... A jogadores que se existe de tal forma deles que já havia alguns morrerem em pleno campo, jovens que morreram com ataques cardíacos, no caso do Faer, Sim. E outros, já que aconteceu. E toda a gente sabe que se comprem, transacionam-se pessoas. Também para eles poderem, e muitos enriquecem, muitos não, há alguns. Mas há uma diferença substancial. Enriquecem, outros não. Mas há uma diferença substancial, é que o Ronaldo foi vendido por 100 milhões para o Real Madrid, mas também foi receber uns quantos milhões por mês, que os gladiadores jamais receberiam dinheiro. Mas era isso que eu estava a dizer, é que há alguns enriquecem, mas nem todos os jogadores de futebol enriquecem. Pronto, e não é a mesma coisa, não é. Mas se eu fosse encontrar um paralelismo... Sim, mas nisso da tourada acho que não vamos chegar a um acordo. Eu tenho uma perspectiva diferente, mas estou a falar aqui porque convém não... eu também disse que é um assunto que dá sempre... As pessoas ficam sempre mal dispostas, eu próprio também fico. Eu continuo a ser apologista da ideia que devemos falar com as pessoas que têm ideias diferentes para partilharmos as várias perspectivas do que estar a insultar uns aos outros e a dizer não, és um bandido porque pensas assim. Isso não leva a lado nenhum. Espero não ter insultado ninguém. Mas é sempre importante falar ideias diferentes porque só falar é que as pessoas se entendem. A propósito de uma certa eugenismo, pronto, que na Rua Sésamo eu encontrei naquela equipa vinda lá dos Estados Unidos da América, e que eu agora vejo muito esse eugenismo na vida hoje. Extremismos. Sim. E uma ideia que basta, e agora vamos sair das touradas e sair disto tudo. Uma determinada concepção em que basta proibir, não é? Quer dizer, aquela norma do é proibido, está esquecida, em que basta proibir para resolver um assunto. E não basta, porque as mentalidades não mudam, não é? Exato. Em 2 dias. Nem em 2 ou 3 gerações. É proibido roubar. Continuamos a ver banqueiros a fugirem daqui para fora com milhões no bolso, não é? Mas isso é proibido, já sempre foi proibido. Sim. Sim, mas é um dos muitos exemplos em que proibir não chega. Tem de ser mudada a mentalidade. Agora, eu queria falar do facto de tu teres nascido em Luanda. Sim. Como é que foi crescer em Luanda? Tu ficaste lá até aos 8 anos? Sim, correto? Até aos 7, não cheguei aos 8, mas foi até aos 7, sim. Mas está certo. Como é que foi crescer em Luanda, nos anos 60? Foi crescer à partida era a minha terra, era o meu espaço, e fui digamos que arrancado a essas raízes quando venho para Lisboa, não é? Para Portugal, onde eu comecei a perceber de que havia lá já havia uma percepção de qualquer coisa de ordem. A parte social do colonialismo, do qual eu teria noção, era do racismo. Quer dizer, racismo nesse sentido, eu não sabia o que era a palavra racismo naquela idade, obviamente. Mas eu sabia que as pessoas negras eram sempre serviçais das outras, eram sempre tratadas abaixo. Isso dava para perceber em muitos aspectos. Quando eu venho para Portugal é que me apercebo, eu e outras pessoas depois vieram algum tempo depois de mim, aquilo a que chamaram os retornados, que nem todos são retornados, não? Sim. Eu apercebo-me de que a visão dos portugueses da chamada metrópole, nomeadamente a minha família, ou seja, a família que vinha do lado do meu pai, que era da minha mãe, e também os outros centros de socialização, a escola, por exemplo, as pessoas tinham uma ideia completamente distorcida do que eram as realidades, naquele caso em Angola, naquele caso na colónia de Angola. Portanto, é a partir... Qual eram essas ideias distorcidas? Olha, a principal de todas, para já o aspecto racial vinha logo de cima. Angola era a terra dos pretos, e vocês que estão lá são pretos também, e os pretos são pessoas atrasadas em relação a nós e são inferiores a nós. Diziam isso claramente,
Quando eu chego a Lisboa com 7, 8 anos e entro para a escola... Em todos os escalões sociais, fosse o pobre, fosse o rico, fosse a pouca classe média que existia. Diziam as pessoas pobres, as pessoas ricas, as pessoas... na escola diziam quer os professores, quer os alunos, quer os empregados, quer tudo. Não é? É claro, mas eu não estou a dizer que fossem culpados. E isso para ti foi difícil? Para mim foi um choque. Para ti foi difícil, né? Tu tendo crescido com... E havia outro tipo de concepção. É que as pessoas não tinham a noção do que é que era o espaço urbano. Olha, eu, por exemplo, em Luanda nunca fui a um jardim zoológico. Fizeram um quando eu saí de lá. E as pessoas a pensarem que eu vinha da selva, que eu vinha das Cubatas, quando eu vivia numa cidade de pedra, uma cidade de prédios, de andar, de asfalto, etc. Sim. E isso não entrava na cabeça das pessoas. Depois a televisão naquele tempo, nem os mass media não eram como agora, não é? E nem se dava trabalho de ir a Luanda filmar coisas, muitas das vezes, não é? Nada. Não convinha sequer à ditadura, não é? Estava-se a assistir... na entrada dos anos 70 estava-se a assistir um estrebuchar, eu não digo era da ditadura sim, mas era do colonialismo também, e estava-se a assistir a uma propaganda colonial desesperada. Faziam-se uns filmesitos só a mostrar as coisas bonitas, não mostravam as mocecas. Alguns estão hoje no YouTube, dá para visitá-los lá no YouTube, esses filmes de propaganda. Eles passavam onde é que passavam? Eles na televisão não passavam muito, passavam no cinema, nas salas de cinema, como documentários antes do filme que se ia ver. A televisão não passava muito isso. A televisão passava a televisão dos anos 70 até 74 passava as mensagens de Natal dos soldados que iam para a guerra colonial. Ficou famosa a frase que eles iam para a família: Deus até ao meu regresso, não é? Mas uma coisa muito curiosa, e já me interrogava sobre isso nessa época, e entretanto eu já estava com 8, 9, 10 anos. Porquê é que nunca dizem especificamente onde é que é isto? Nunca especificavam se é na Guiné, se é em Angola, se é em Moçambique. Era na África. Nem sequer... Também dá para visitar no YouTube umas mensagens. Eu por acaso agora no YouTube já percebi que é na Guiné. O certozinho, uns 5 ou 6 minutos de um certo de um filme desses. Mas aquilo era no Natal, passavam sempre. As mensagens de Natal. Nós, miúdos, brincávamos com Deus até ao meu regresso, etc. Ou o ano novo cheio de propriedades, quando queriam dizer um ano novo cheio de prosperidades. Não? Nos Estados Unidos, eu vi uma coisa que era 30% das pessoas nos Estados Unidos acreditavam que a África era um país. Mas olha, mas não vais mais longe. A maior parte dos portugueses naquela altura também achavam dizer, a maior parte dos portugueses, uma boa parte, também diziam a África portuguesa. E eu ainda hoje as pessoas, já são poucas, mas ainda hoje há algumas pessoas que nasceram em Angola ou em Moçambique, mas que dizem quando eu estava em África, mas ainda a África é muito grande, podiam estar em, sei lá, podiam estar na Marrocos, África do Sul ou Zanzibar, ou o que for. O discurso colonial era esse, era no sentido de ser, e mais, talvez ainda aqui houvesse uma reminiscência no subconsciente coletivo português, talvez ainda houvesse uma reminiscência do mapa cor-de-rosa de 1890, que foi aquele mapa feito pela Sociedade de Geografia, apresentado aos franceses e aos alemães e também aos ingleses, que portanto, em que toda a faixa cor-de-rosa cobria Angola até Moçambique da contracosta. É claro que isso não foi possível de concretizar, porque os ingleses tinham o projeto do Cecil Rhodes, não é? De ligar o Cabo ao Cairo, não é verdade? Sim. E então isso criou um conflito com os ingleses que levou, na viragem do ano de 1890, no início de 1890, ao chamado Ultimato Britânico, que foi digamos, um vexame para Portugal, não é? Mas talvez os portugueses, na sua cultura colonial, não só antes do 25 de Abril, como eu verifico que isto sobreviveu ao 25 de Abril, chega em muitos aspectos até hoje na sociedade portuguesa, em muitos campos. Todo esse racismo, não é? Todo esse... O racismo por um lado e a concepção de que a África é toda a mesma coisa, que a África portuguesa seria toda a mesma coisa, não é? Isto levar-nos-ia também para outros caminhos, não é? Sim. Mas qual era a questão? Já me esqueci da pergunta. Não, eu tinha só perguntado assim muito por alto como é que tinha sido. Tá bem, já sei. Pronto, viver, eu confrontei-me com isso tudo. E depois, viver em Luanda
Era uma vida como qualquer outra. Fui uma criança perfeitamente normal. Mais tarde realmente eu fazia parte de uma burguesia privilegiada, mas não quer dizer que por esse facto... Concordasses com o que estava a acontecer? Não é questão de concordar ou deixar de concordar. Não quer dizer que por esse facto fosse uma criança feliz. Sim. Não quer dizer que fosse uma criança feliz. Depois assisti ao longo da vida aos castelos no ar da Idade Dourada. Era sobretudo a minha mãe que alimentava mais isso. Meu pai, nesse aspecto, era uma pessoa muito mais pragmática. Mas a minha mãe e outras pessoas que depois vieram no pós-25 de Abril e até hoje, ainda existe aquela ideia do sonho dourado, que a vida lá era uma vida muito boa. Quando a maior parte das pessoas, colonos portugueses, viviam com muita dificuldade. Eu, por acaso, vivia numa casa, meu pai era diretor-geral do Banco de Angola, vivíamos numa casa, quer dizer, não nos faltava nada, de facto, no sentido de não faltar nada, não faltou. Não é? Sim. Agora, dizer que era uma vida faustosa e que eram anos de ouro a comparar com o resto, ou que a África tem este ou aquele cheiro, eu nunca consegui, tenho muitos amigos que pensam assim, mas eu nunca consegui sentir isso. Eu sentiria que Angola... Agora, houve uma coisa que eu senti, já agora para concluir este ponto, talvez tenha sido isso que mais me marcou, é que era tabu voltar a Angola. Quer dizer, a partir do momento em que se dá a independência de Angola, não é? Eu entretanto tenho 13 anos quando se dá a independência de Angola, eu ouço toda uma série da sociedade portuguesa a dizer que Angola já não é minha, ou que eu já não sou de Angola, porque Angola agora é dos pretos, era a expressão usada. Ora, isso é racismo também. Exato. E acima de tudo, Angola estava toda destruída e convém não ir lá. Quer dizer, era para esquecer, era como se fosse Sodoma e Gomorra que estavam enterradas, não é? Sim. E foi isso que me perseguiu, e perseguiu mesmo. Se não fosse isso, eu não teria escrito A Figueira da Índia, não teria escrito outros textos, e a certa altura chego a 1996 e quero voltar e pôr os pés em Angola. Tu não sentes que um dos grandes fundamentos para Angola ter passado muitas dificuldades mesmo após a independência tenha sido o facto realmente dessa transição não ter sido feita de uma forma mais, como é que é dizer, em vez dos portugueses que não sei, eu sinto que foi, como é que é dizer, não houve uma transição pensada, que se calhar o governo português da altura se calhar devia ter pensado, ok, vamos tentar fazer isto de forma a poder deixar boas condições para as pessoas que aqui vivem. Nunca sequer houve esse pensamento na altura, não é? Bem, eu mais uma vez vou chocar alguns amigos, mas eu acho que a única forma de ter sido pensada teria sido antes. A única forma de haver essa transição pensada teria sido, olha, muito em cima do meu nascimento, em 1962 ou 61, pouco antes, quando rebenta a chamada Guerra Colonial, não é? E há uma proposta norte-americana em relação ao governo português. Chega a vir um mensageiro norte-americano a Lisboa, que é recebido pelo Salazar, e o Salazar pô-lo na rua, dizendo vai ler os Lusíadas, não é? Mas, na verdade, essa proposta norte-americana era muito interessante, porque os Estados Unidos da América propunham um apoio a Portugal numa transição para a independência, sobretudo de Angola e de Moçambique, e a data prevista para essa independência, por ironia, era exatamente aquela em que se deu. Ou seja, estávamos em 61, previa-se uma transição para 14 anos, e a data prevista para a independência de Angola e de Moçambique era 1975. Que foi efetivamente quando aconteceu, mas em circunstâncias completamente diferentes. Evidentemente que, pronto, gerou-se uma guerra colonial, do qual países estrangeiros também tiraram proveito, os próprios Estados Unidos também tiraram, ainda que à socapa, não é? Como é que tiravam proveito? Venda de armas e... A partir do momento em que o Kennedy é assassinado e que vêm os outros presidentes a seguir, havia venda de armas. Vale tudo, não é? A partir daí vale tudo. Pois, mas Portugal também não facilitou essa transição porque era uma ditadura e só queriam era tirar o proveito agora, evidentemente, quando se dá o 25 de Abril e em todo o processo de transição após 25 de Abril de 74 e que atravessa todo, quer o restante ano de 74, quer depois todo o ano de 75, evidentemente que há ali, já houve quem estudasse isso bem mais a fundo do que eu, embora eu tenha a recordação como de quem tinha 13, 14 anos na época e que seguiu de perto, mesmo estando só em Lisboa, e que
evidentemente que houve ali jogos de muitos interesses. Políticos, ideológicos, económicos, etc. O que não me parece é aquele conceito que se criou, que era se a descolonização fosse bem feita, né? Isto teria sido diferente. A única forma de evitar, a meu ver, teria sido quem governava Portugal 13 anos antes. Só que nesse caso era impossível. Salazar jamais queria saber disso, né? Salazar era aquele puro ditador. Salazar jamais queria saber, mas também havia outras pessoas, nomeadamente até ao nível internacional, a quem interessava o Salazar e a quem interessava que o colonialismo português se prolongasse. Isso também aproveitou. Para proveito económico próprio, não é? É verdade. A França, então, a França, é terrível. A França, eu era miúdo, aí cá está. Olha neste livro aqui, que é A Criança Branca de Fanon, Sim. que é um ensaio ego-histórico, não é? Eu relaciono a história com alguns aspectos autobiográficos. Nós, miúdos, lá em Luanda, conhecíamos os aviões, por exemplo, o avião, o Barriga de Jinguba, nós chamávamos o Barriga de Jinguba, parecia uma jinguba, um amendoim com asas, não é? E que soltava os paraquedistas. É o Noratlas. O Noratlas é um avião que foi inventado pelos franceses na década de 50 para largar paraquedistas nas montanhas do Atlas, na Argélia, não é? Quando a guerra da Argélia acabou, pouco tempo depois começa a guerra colonial portuguesa. Isso foi um negócio para os franceses. Eles venderam os Noratlas todos aos portugueses. Eu era miúdo e a gente percebia isso. Aviões, os armamentos, os outros aviões, os tanques de guerra, apanhares, helicópteros, Alouette. Sim. Tudo material francês vendido. E às claras. A França apoiava a guerra colonial portuguesa. Sim. Embora depois chegava à ONU e condenava. Pois, jogos políticos. Tu ainda aqui há uns dias estiveste num programa da RTP2 que foi jantar íntimo. Sim. Jantar indiscreto. Jantar indiscreto na RTP2 íntimo, e foi um episódio todo à volta do racismo. E depois falou-se o que é que se tinha de mudar e quase todos concordaram que era o sistema de educação e rever tudo o que é ensinado nas aulas de história, que ainda há muito tentar fazer o colonialismo como uma época gloriosa e fantástica e não falar do seu dark side. Isso também se aplica um pouco, se não bastante, ao que foi a guerra colonial, o que se aprende na escola. Por exemplo, eu nunca ouvi falar na escola e que, pelo visto, realmente aconteceu, que foi, por exemplo, o uso de napalm pelos portugueses. Sim. Em Angola também, salvo erro. Foi uma coisa negada, escondida durante muito tempo. Mas agora já há estudos, por acaso são estudos de historiadores portugueses, que já demonstram quando é que houve o napalm. O napalm aparece... o napalm é utilizado pelas Forças Armadas Portuguesas só já, creio eu, que é a partir... Isto é o problema das... Vamos lá ver, já vou dizer o que vou dizer, mas isto é o problema das pessoas quando pensam na história, não pensarem nos meses. É preciso, eu sou completamente contra o facto de se escrever os meses com letra minúscula. Os meses são marcos. O mês de outubro, estamos em outubro, não é? O mês de outubro de 2021 não é o mês de outubro de 2020. Ora, então, o que é que acontece? No ano de 1961, temos 3 factos, no caso de Angola só. Temos em janeiro, o 4 de janeiro, a revolta da Baixa de Cassange. Em fevereiro, 4 de fevereiro, revolta em Luanda. E o 15 de março, revolta também, ainda que terrorista, no norte de Angola. A reação de Portugal, de Salazar, declarando a guerra colonial, é só a 13 de abril. E vão forças armadas para Angola a 13 de abril. Algumas estavam lá que repeliram a Baixa de Cassange, mas na verdade o napalm, tanto quanto sei, só começa a ser utilizado depois da 13 de abril. Há quem diga que é mesmo só já em cima de outubro, de setembro, outubro desse mesmo ano. E aí sim, o napalm começará a ser usado no norte de Angola. Mas o napalm em grande força já vai aparecer nos anos 64, 65, quando é criada a Frente Leste. Portanto, eu não sou especialista no assunto, mas eu creio que o napalm aparece aí. E aí aparece em grande, sem dúvida. E depois vai até ao fim da guerra. E vai até ao fim da guerra. E é algo que nunca, jamais falam nos livros de história. Durante anos que se andou a esconder isso. Até aqui, pós 25 de Abril, durante anos.
É aquela manipulação da história. Tu achas que estão-se a começar a dar passos para que o que é ensinado nas escolas relativamente à história mude, ou achas que estamos praticamente na mesma? Eu acho que estamos numa fase muito complexa. Estamos numa fase muito complexa em que as pessoas estão muito confusas, não é? Há a ideia, eu acho bem, eu acho ótimo, vale mais estar confuso do que não estar, do que silenciar. Vale mais dizer na escola a importância do tráfico do passado esclavagista português, acho isso importantíssimo, importantíssimo. Mas também é importante referir que não é algo ético. Às vezes falam quase como que... Já vi... Epá, eu apanhei um ou outro professor que nem sequer referia muito a esse ponto. O negócio era escravos e especiarias. Quase como se fosse ao mesmo nível de ético, digamos assim. Definitivamente não é. Não, vamos lá ver. Eu acho muito importante. Talvez aí é que esteja a questão nevrálgica. Eu acho que é importante falar falar, não esconder, falar que houve napalm, falar que houve esclavagismo, falar disso tudo. Mas o que me parece também importante é tentarmos olhar tentarmos olhar esta distância. Quer dizer, não esconder, mas olhar à distância de hoje. Pensar que a mentalidade do esclavagista no século XVII não era de modo algum a mentalidade de hoje. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E é isso que estamos numa época em que as pessoas, ou muitas pessoas, têm muita dificuldade em aceitar isso. E então vêm de uma forma extremada. Sim, a julgar alguém com os padrões do século XXI, alguém do século XVII ou XVIII. Ou veem como agora está, passa a expressão, na moda ou na berra, dizerem, e então inventam eufemismos tipo escravizado, etc. E vêm também a preto e branco. Enfim, como se, por exemplo, eu tenho tido algumas observações e eu estou muito feliz. No Lembra-te Angola tenho tido observações de colegas brasileiros, historiadores também, e que têm, eles não, olha, estes não estão zangados comigo, até me dizem, não me elogio, mas vêm-me dizer, eu não sabia que os negros também faziam escravatura e vendiam escravos. E é verdade. Sim. Era uma interação, não é? Mas, como estamos num tempo tão extremado, temos reações também, passa a redundância, extremas ou extremistas, como no tempo colonial. Ou seja, no tempo colonial escondia-se, ou então criavam-se argumentos. No tempo colonial, e mesmo após ele, também há o argumento contrário, o argumento dos esclavagismos africanos. Portugueses, ainda hoje, muitos portugueses dizem: nós fazíamos escravos, eles é que faziam, eles é que vendiam escravos à gente. E agora ao contrário, agora não. Quer dizer, eu acho que a história tem que ser vista como uma interação entre os homens e como um jogo de interesse entre os homens e as mulheres. Também é outra redundância que agora se criou entre os seres humanos, africano, que certamente que o facto colonial existiu. Sim, mas a escravatura de pessoas oriundas da África foi mais forte nos últimos 300 anos de escravatura, ou assim, porque por exemplo, na Europa, durante vários séculos, antes de começar a haver esse comércio de escravos à escala mundial, os escravos eram de outras zonas da Europa também. A palavra... Tu chegaste-me a falar uma vez da origem da palavra escravo. A palavra escravo é eslavo, porque havia muitos servos, portanto indivíduos considerados como coisas, que eram transacionados e que vinham disto na Idade Média, séculos XII, XIII, XIV, havia muitos servos que vinham dos países eslavos. E então a palavra eslavo era sinónimo de servo. Aquelas em inglês ainda hoje é a mesma, slave, tanto quer dizer escravo como eslavo, não é verdade? Mas a escravatura, ou servidão, como instituição, é muito, muito, muito antiga. Quanto à escravatura negra de pessoas africanas, ela começa a incentivar-se no século XIV, XV. Inicialmente ela chega à Europa transacionada pelos muçulmanos do Norte da África, e o Infante Henrique percebe-se que é uma grande mais-valia, digamos. O Infante Henrique percebe-se que ele está preocupado efetivamente em levar a produção das especiarias, sobretudo do açúcar, não é? Para terras
a explorar, ia a dizer a descobrir, mas elas já estavam mais ou menos geograficamente descobertas. Faltava era chegar a elas, colonizá-las, ou seja, povoá-las, caso não tivesse ninguém, plantar o açúcar, na verdade, e pôr mão de obra. E o Infante Henrique percebeu que a mão de obra africana, transacionada pelos muçulmanos, que ele depois não vai comprar a eles, porque ele, entretanto, faz o tampão de Ceuta, depois vai para ali, manda as suas caravelas e naus para ali abaixo, inicialmente a fazer uma razia de pessoas africanas. Não é? Isso só vai transformar-se a partir do reinado já de Dom João II, e depois de passar a Costa da Mina, em que a partir daí começa a haver uma negociação Estado a Estado com os africanos. E a descoberta de Angola, entre aspas, que no fundo é a chegada de Diogo, que se chama descoberta de Angola, entre aspas, é a chegada de Diogo Cão ao Congo. Diogo Cão chega como um diplomata português que vai falar com o rei do Congo para transacionar em mercadoria. E depois chegam à conclusão que a mercadoria mais lucrativa é o escravo, ou é o ser humano. Sejam eles prisioneiros de guerra e outros de outras proveniências, etc. Pronto, e aí intensifica-se, a partir do Infante Dom Henrique e depois de Dom João II, intensifica-se de facto uma escravatura de ordem industrial, em massa. E são sobretudo os povos africanos. Já não haverá tempo agora para falar nisso, mas há também, entretanto, há toda uma série de ideologias, não é, que vão justificando isso. Bem antes do darwinismo já havia conceptualizações no sentido de dizer que os homens africanos, sendo negros, até havia questões. O Darwin, pelo menos, confirmou que eram seres humanos, embora no darwinismo fossem seres humanos atrasados. Mas antes disso... Ele dizia que havia diferença entre Então, os darwinistas, os grandes seguidores do Darwin, eu conheço dois grandes. Um é o Haeckel, alemão, o outro é o português, Oliveira Martins. Eles estabelecem uma hierarquia dos seres humanos, que depois o Hitler mais tarde vai pegar nisto, não é? Pois. Entre os mais desenvolvidos, que são os arianos, depois abaixo já não sei como é que se chama, estou a falar agora, eles incluem os judeus, não é? E depois uma hierarquia toda até chegar cá abaixo aos negros, não é? Que são ideias completamente execráveis mesmo. E seriam, mas o darwinismo é que começa com elas. Depois o nazismo vai aproveitar isto em larga escala, não é? E não, sim, o nazismo é muito baseado na ideia do Darwin de evolução. E não só o nazismo, mas a verdade é que na base, quer dizer, as chamadas raças seriam estádios evolutivos, digamos assim. Mas antes do Darwin já havia concepções, algumas do século XVI e XVII, segundo as quais se interrogava se os homens africanos seriam humanos ou não. Alguns diziam que tinham cauda, por exemplo, como os animais. No século XVI e no século XVI, em 1555, é fácil fixar a data, 1555, na Conferência de Valladolid, em Espanha, onde estiveram apenas sacerdotes espanhóis, mas o mais entusiasta de todos foi um antigo combatente portanto, no Peru, portanto, creio, o Las Casas. Sim. O Bartolomeu de Las Casas. A grande conclusão a que chegam é que os índios, ou os ameríndios, são seres humanos, que era a grande interrogação. Chegam a essa conclusão. Mas o Las Casas, mais tarde, arrepender-se-ia dizendo: olha, não pensei nos negros, devia ter pensado nesses. Achas que eles faziam isso, a dizer que não são humanos como nós, para isso ser mais fácil justificar e fazer qualquer coisa que eles queriam? Eu acho que eu tendo a achar que todas as nossas ideologias, tenhamos ou não a percepção disso, tenhamos ou não a consciência disso, são sempre feitas em função dos nossos interesses. Sempre. Eu acho que sempre a justificar as coisas que há menos éticas ou morais que são feitas. São feitas e nas quais existem interesses. Eu penso que é sempre assim. Podemos não ter consciência disso. Ok. Não, concordo. Agora vamos falar um pouco do livro que temos aqui. A História de Angola. História de Angola, que é um dos teus livros mais badalados, porque tu estiveste a estudar... Tu basicamente estiveste a investigar e a estudar a história de Angola. Já vão umas pelo menos 2 a 3 décadas, certo? O meu estudo da história de Angola começa desde o meu regresso à Angola em 1996, portanto vão 25 anos. Sim. E aí eu começo a escrever realmente, como já disseste, mais no ensaio do que na ficção. E, enfim,
estudei e escrevi vários livros, alguns relacionados com os graus académicos que fiz entretanto, mestrado, doutoramento, que estão aí, e que são ensaios de história de Angola. E só já depois de me doutorar, já depois de 2012, já em 2013, eu já tinha um projeto um dia escrever uma história de Angola que evidentemente não esgota tudo, há sempre abertura para mais, mas não existia nenhuma história de Angola, pelo menos pós-independência. E esta é desde a pré-história até a... Pronto, desde aquilo que se convenciona chamar pré-história. Sim, até 2002, até ao fim da Guerra Civil. 2002. Sim, até ao fim da Guerra Civil. Portanto, o início do século XX é 2002, podia ser até ao fim da Guerra Civil, digamos. E então, pronto, eu pus mãos à obra, mas se não tivesse feito os trabalhos que fiz antes, seria impensável escrever este livro, não é? E tu aprendeste os dialetos, ou estudaste os dialetos de Quimbundo? Em primeiro lugar, é preciso dizer uma coisa, agora só uma correção. Sim. Não são dialetos, são línguas. Línguas, ok. Uma coisa é uma língua, outra coisa é um dialeto que é a variante da língua. Por exemplo, o português, só o português de Portugal, já nem falo do Brasil, né? Só o português desde o Minho até ao Algarve tem uma quantidade de dialetos. Okay. Meu pai fala no dialeto do Val do Douro. Eu aprendi a falar segundo o dialeto de Lisboa, que é considerado... A minha mãe e a família da minha mãe falavam segundo o dialeto do Alto Alentejo. Portanto, os dialetos são variantes. A língua é uma só. E no inglês existe a mesma... Sim, foi um uso incorreto do termo. Mas, em Angola conhecem-se 9 línguas banto. Sim. Portanto, 9 línguas banto. Mas aquelas que tu estudaste e dentro dessas há várias... Eu só conheço uma, só estudei uma. Foi Quimbundo. Quimbundo. Que é a língua do Vale do Kwanza, entre Luanda e Vale do Kwanza, entre Luanda e Malanje aproximadamente, um bocadinho mais talvez, e portanto, tem que ver com as margens do Kwanza e coincidia com o estado do Ndongo, o reino do Ndongo, cujo soberano era Angola. Portanto, a palavra Angola, que é uma corruptela portuguesa, não é? Na verdade, Angola era significar rei ou rainha, portanto, era o soberano do rei do Ndongo. O Quimbundo portanto, eu acho que é a língua de Angola hoje menos falada. A maior parte dos falantes do Quimbundo só fala português. O que não quer dizer... Porque até foi a área do território de Angola onde houve uma presença portuguesa muito maior e também católica, não protestante, em que, como noutras, o que significa que, portanto, os missionários católicos não preservavam tanto a língua Quimbundo. No entanto, esses missionários fizeram muitos dicionários, muitas gramáticas... E as canções, o cancioneiro popular, não é angolano, não é só angolano, mas pelo menos ali da zona de Luanda e da área do Vale do Kwanza, tem muitas canções em Quimbundo. E nós temos hoje muitos cantores angolanos, nomeadamente da nova geração, pessoas da vossa idade, que a maior parte das pessoas não fala Quimbundo, fala sobretudo português, mas quando chega a hora de cantar, cantam em Quimbundo e cantam bem. E até percebem alguma coisa do que estão a dizer. É uma espécie, houve um amigo meu português que disse, então o Quimbundo é o provençal de Angola. Porque o provençal também as pessoas já não falavam a língua, mas continuavam a fazer poesia ou melodias, canções em Quimbundo. Portanto, eu só sei, dentro da estrutura banto, a única que eu estudei e percebo é o Quimbundo. Agora é aquela coisa, portanto, se a gente estudar uma língua latina, estudar o francês ou o português, já dá para perceber o espanhol, ou vice-versa. Mas tu sentes que o facto de teres estudado o Quimbundo te deu acesso a mais informação e histórias que se calhar ainda eram um pouco ignoradas pelos historiadores que estudavam a história de Angola? Permitiu que eu percebesse alguns termos que eram usados em documentos antigos, mesmo documentos escritos por portugueses, porque até 1915, ou 1520, até o tempo do Norton Matos, não havia ninguém que chegasse a Angola e que não começasse a falar Quimbundo passado um mês ou dois. E o Quimbundo até chegou a ser uma língua franca, comercial pelo menos, entre vários povos, e os portugueses transportaram o Quimbundo do norte para o sul de Angola. Quem proibiu isso tudo foi Norton Matos. E depois toda aquela dinâmica colonizadora, aí já musculada, começa com Norton Matos, depois vai atravessar o Estado Novo e por aí fora. Mas até 1915, 20, qualquer documento de Angola, mesmo escrito por portugueses ou por italianos, no caso do Cavazzi, não é? Tem muitas palavras em Quimbundo. Quer dizer, estar a ler esses documentos sem perceber o que é que as palavras querem dizer, muitas vezes
Pode ser complicado, não? Pode ser complicado. Mesmo que o Quimbundo vá se transformando, mesmo que eles propunham às vezes glossários a dizer o que é que a palavra significa, mas só isso não basta, porque depois a língua também se vai transformando. Não é? Então, e ao longo desses 25 anos de estudo da história de Angola, qual é que tu dirias que é a maior ou as maiores mentiras que ainda hoje são eternizadas, seja na escola, seja onde for, quando se fala de Angola, algo que é completamente uma misconception, que foi completamente diferente na realidade? Isso é difícil, são tantas que é difícil. São tantas que é difícil estar a escolher qual é a maior mentira, mas há muitas mentiras. Então, mas assim, dei um ou Já dois dei exemplos. exemplo de algumas há bocado, sobre a história em si. Sim, há algumas coisas que são assim fulcrais que nós temos, em que a Eu já maioria das pessoas pensa mesmo, ok, era desta forma, e depois vai saber e era exatamente o Eu oposto. já falei de algumas que andam ao de cima. Desde logo, uma tem que ver ou com a negação ou com a escamoteação ou extrapolação do passado esclavagista português, mas também do passado esclavagista dos Estados africanos, que todos lucraram com isso. O reino o reino do Ndongo, que acabei de falar há pouco, cuja grande soberana, que eu acho que é uma figura incontornável, foi a Rainha Ginga Mbandi, que eu admiro. A Rainha Ginga foi uma grande estadista, vendeu os interesses do seu Estado e do seu povo, mas os interesses dela era precisamente entrar no tráfico atlântico, ou no comércio atlântico. Tráfico e comércio é a mesma coisa, atenção. Tráfico tem uma conotação de comércio ilegal, mas tráfico é circulação. Pronto. Foi de entrar no comércio atlântico. A mercadoria evidentemente que era o escravo, portanto ela não só tinha escravos como comerciava escravos, e mais, ela queria dominar, e com toda a legitimidade, ela queria dominar o corredor do Kwanza, a rota do escravo do Kwanza. E porquê é que ela se opõe aos portugueses? Porque os portugueses não a deixavam, queriam ser eles a mandar. Agora, estar a dizer que os portugueses escravizavam... Olha, eu tenho visto agora, isto agora são mentiras recentes, tenho visto filmes da ONU ou da Unesco a dizerem que os portugueses chegaram... Dizem que é Angola, não era só Angola, era só o Vale do Kwanza, pronto. Mas que a Ginga chegou lá, defrontou os portugueses e disse: no meu povo não há escravos, e então combate os portugueses para libertar os escravos. Isso é completamente falso. Isso é uma mentira e está atual. Ela não é colonial, ela é de hoje. Por exemplo. E no tempo colonial há muitas... Há, por exemplo, uma outra grande mentira, mas essa é colonial e vem do tempo colonial e é tipicamente portuguesa. É que Portugal foi o primeiro a abolir a escravatura. Não foi. Foi o último, pelo menos o último europeu. Só que o facto de Portugal dos portugueses ou de Portugal ser o último a abolir a escravatura, o último europeu, não quer dizer que os portugueses sejam mais perversos. Quer dizer que os portugueses eram pobres. Os portugueses não tiveram uma revolução industrial como os ingleses tiveram. O grande erro do Marquês de Sá da Bandeira, em 1836, foi ter feito um decreto anti-esclavagista que ninguém cumpriu. Porquê? Porque o Sá da Bandeira esqueceu-se que antes de proibir a escravatura tinha que fazer uma revolução industrial, como os ingleses estavam a fazer e já estavam até muito adiantados. É uma coisa económica, né? Isso era a razão que eles estavam a fazer isso. Até quando eles falem da escravidão nos Estados Unidos, é uma coisa nas escolas que eles esquecem de falar muito, é sobre a parte económica. Isso faz uma grande coisa quando tens alguém a trabalhar por pouco dinheiro, compras alguém e isso vai trocar tudo. Exatamente. Se tens de pagar alguém, no caso não vais querer fazer isso. No caso português, os portugueses esquecem, ou querem mesmo esquecer uma coisa, isto não só a respeito deste ponto como de outros, é que Portugal foi um país pobre, endividado, desde o reinado do chamado rei venturoso, que era o Dom Manuel I, e do sucessor dele, Dom João III. Esses reis morreram endividados. Desde então até ao chamado Milagre de Salazar, que é o único, excetuando agora recentemente esta coisa do Mário Centeno, que eu nunca percebi como é que houve superávit, mas o superávit do Salazar é fácil de perceber. É política de dona de casa, não é? Não há crédito. E então aí houve um superávit. Mas, excetuando essa exceção, em 1930 e picos, não é? Portugal foi sempre um país endividado, foi sempre um país pobrezinho. E muitos portugueses, a cultura portuguesa não quer reconhecer isso.
não quer reconhecer que Portugal foi o último a acabar com a escravatura porque é pobre, não tem cheta, passa a expressão. Sim. E depois criam-se mentiras a partir daí, a partir da... Estados Unidos é um caso mais complicado, não quero entrar nele hoje. Isso não é mais uma hora de conversa, só... E eu queria acabar com um tema, que é um tema que já vi ser falado também noutros podcasts, outros historiadores também a falarem disso. Eu dei-te até o exemplo do Graham Hancock, o historiador inglês. Para quem não sabe, o Graham Hancock foi um historiador que começou a pôr cá para fora no final dos anos 90 a ideia de que seres humanos a viverem em civilização e a viverem juntos estava sempre, já há bastantes anos, que escrito que começou só há 12 mil anos atrás. E ele tinha a ideia que tinha começado antes. E começou a argumentar e falava de casos... Seres humanos a viverem juntos em sociedade, é isso? Sim. E hoje em dia há um sítio de investigação que já prova exatamente que isso é errado, que é Göbekli Tepe, na Turquia, salvo erro, e que já tem 15 mil anos e que aquilo é uma infraestrutura incrível, que eles ainda estão a escavar e aquilo é um espaço enorme. E era para falar então desses dogmas que existem na comunidade de historiadores, de poder mudar o que antes se assumiria como facto, que isso pode ser mudado. Eu não, infelizmente, já disse outro dia, não conheço esse historiador, mas a história está sempre dinâmica. O mal de nós agora... Mas não sentes cá demasiado dogma ainda é um bocado dogmática a comunidade de historiadores? Dentro de alguns meios académicos existe a tendência para isso, é verdade. E existe uma dificuldade de receber novas ideias, ou de assumir, ou de aceitar. E a história é mesmo assim, isso a todos os níveis, e não é só na comunidade dos historiadores, também noutras comunidades científicas. Não é? Sim, por exemplo, sim. A primeira machadada ao darwinismo só foi em 1920, quando a comunidade científica internacional resolveu reconhecer as leis de Mendel. Não é? Pronto, por exemplo. Portanto, isso ao nível académico, isso acontece. Pronto, acontece. Quanto a essa questão desse historiador em concreto, que eu desconheço, que eu não li, mas das comunidades, das sociedades, digamos assim. Antigamente, quando eu era miúdo, dizia-se das civilizações. Mas, eu diria das sociedades. Sociedades, há muita coisa que a gente não sabe. Quais são as sociedades mais antigas e que temos para descobrir. Muita coisa que temos para descobrir. Sim, o que às vezes acho estranho é esses tais dogmas que é, eu aprendi que é assim, agora vens-me dizer que é diferente. Não. E há muitos historiadores que não percebem que o trabalho e a evolução tem de ser feita no conhecimento da história, e envolve essa parte de perceber, ok, então isto que nós pensamos que era assim há 50 anos, se calhar não é bem assim. Se calhar a verdadeira evolução, eu não gosto muito do termo, mas admitamos... Evolução no conhecimento, eu disse evolução no conhecimento. Mas se calhar é o conhecimento. Mas o conhecimento tem que ser mesmo provado e tem que ser digamos, demonstrado e pensado. Porque também é uma atitude que a gente vê hoje, e não é só nos historiadores, é nas pessoas em geral. Nós temos, há uma tendência muito grande, esta é a chamada questão da nova ignorância dos dias de hoje, não é? Muita gente que tem a tendência para cruzar os braços e aceitar aquilo que lhe é vendido, sem contestar. É preciso ir ler, ir ouvir as pessoas, dialogar. Cá está, ainda há bocado falávamos disso a respeito de um assunto completamente diferente, mas pronto, é preciso dialogar e compreender. Portanto, parece-me que é isso. O conhecimento envolve isso, envolve também que o conhecimento chegue a todos. Sim. E agora, uma vez que estamos a chegar ao fim, não resisto a falar do Lembra-te Angola, por exemplo. Sim. Ou mesmo desta história de Angola, porque eu pretendo que este livro seja lido por toda a gente, não é por académicos, nem por toda a gente que saiba ler e que saiba português, enquanto ele só tiver edição em língua portuguesa. Quem quiser pode ler e depois julgar, depois dizer eu concordo com isto, não discordo daqui, ou então não é um livro, não pretendo que seja um livro, quer dizer, quer depois a série Lembra-te Angola advêm dos meus estudos, não é?
Sim. E às vezes vou descobrindo coisas novas, mas seria pretencioso achar que este livro mais científico será a minha tese de doutoramento que está ali. Portanto, a partir da leitura deste livro e também agora destes episódios, destes vídeos, eu quero que as pessoas que vejam, sejam elas o que forem, vão aprofundar. Aquilo é apenas uma espécie de aperitivo, não é? Para que as pessoas depois vão ter o seu conhecimento e vão pôr em causa as questões. Sim. Isso para mim seria melhor, porque também há uma grande tendência nos nossos dias, há pessoas até que falam na chamada nova ignorância, não é? Que é aquela ignorância que as pessoas são ignorantes e querem ser arrogantemente ignorantes, não é? Sim. E então caem-se mesmo em extremismos, nomeadamente que a Terra é plana, por aí fora. O mais importante no conhecimento é isso. O conhecimento tem muito para ser descoberto. E o conhecimento pode ser posto em causa. A ciência pode ser posta em causa. Sim. Mas é fundamentando. Sim, exatamente. Não é como... porque fizeram... E acredito que esse historiador que estavas a falar... Sim. O tenha feito, tenha fundamentado porque é que estava a pôr em causa. Não, ele sempre fundamentou, mas ele fala disso e que foi muito criticado por toda a comunidade de historiadores. Gozavam com ele. E quando agora, 20 anos depois de ele meter o primeiro livro cá fora, mais de 20, salvo erro, referindo a esses temas, hoje ele é que tem razão. Mas não é o primeiro com quem isso acontece. Sim. Ao longo de milhares de anos de história da humanidade que isso tem acontecido, não é? Pois, mas pronto, esperemos que os historiadores e todos os outros setores da ciência, porque a história também acaba por ser de certa forma uma ciência, não é? Eu penso que sim. Que continuem a tentar evoluir, a não ficarem presos a paradigmas que muitas vezes são influenciados por ideologias que as pessoas têm ou que estão fortes naquele momento da sociedade, que impeçam de evoluir e de saber mais e de chegar mais longe a nível da informação que realmente conseguimos ter ou não. E uma atitude a tomar perante o conhecimento que parece que é importante. Isso aconteceu comigo. Eu tornei-me, cá está, como tenho estado a dizer desde o início, eu tornei-me historiador tardiamente. Quando eu escrevia as minhas histórias em miúdo, e mesmo já mais crescido, até voltar a Angola, até aos meus 34 anos, eu já me interessava por temas históricos. Por exemplo, escrevia romance histórico, etc. E tinha boas notas em história quando andava no liceu. Sim. Mas eu nunca encarei a história como uma paixão. Encarei a história sempre como uma inquietação. Sim. E um ponto de partida que eu acho que nos cabe a todos, tenhamos ou não pretensões a ser historiadores, que nos cabe a todos, olha cá está essa palavra tão importante, talvez das palavras mais importantes do mundo, que essa sim eu ensinei aos meus filhos e tenho muito orgulho disso. Foi das primeiras coisas que eu disse à Joana e ao João desde que eles eram pequeninos. A primeira palavra mais importante do mundo é a palavra não. Dizem-te que sei lá, pode ser uma coisa muito certa. Sim. Por exemplo, eu acabei de dizer que Portugal foi o último a acabar, o país europeu a acabar com a escravatura. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é porquê? Não. Questionar. Sim. O questionar é o mais importante. Pode estar corretíssimo o que nos estão a dizer, mas temos que questionar. 2 e 2 são 4, porquê? Eu por acaso acho que são, sim. Eu também. Tenho que explicar porquê. Há quem ache que não, mas eu acho que são. Não, sim, isso acho que é um dos fatores que falta mais sei lá, na minha geração e do Randy, é às vezes o questionar as coisas. É simplesmente veem algo e aceitam. Então é assim. Seja nos grupos do WhatsApp, aquelas correntes de notícias de grupos do WhatsApp, que acho que é a pior fonte de notícias que alguma vez podes ter, não é? Agora entrávamos numa outra temática, que é a temática das redes sociais, não é? E do jornalismo em si, porque eu estou a dizer isto, mas depois ao mesmo tempo cada vez mais os canais noticiosos são tendenciosos e ideológicos. Vê-se no caso dos Estados Unidos, CNN e Fox. Uma é poucas notícias e só transmitir ideologia de direita, é a outra poucas notícias e só transmitir ideologias de esquerda. O jornalismo passou a ser mais de opinião do que real jornalismo, porque no código deontológico, não é, do jornalismo
a primeira coisa que se aprende é jamais dás a tua opinião. Rodrigo, eu acho muito bem, eu acho ótimo que alguém, neste caso és tu, não é? Que alguém esteja a pôr isso em causa. 100% de acordo. Mas temos de ter em conta, a meu ver, uma coisa. Isso não é novo. Sim, mas as fake news, começou a haver mais nos últimos 20 anos. Aquilo que a gente hoje chama fake news sempre existiram. Mas agora é numa escala maior. Pronto, eu não estou. Repara que eu não estou a desculpar. Sim. Eu não estou a justificar. Eu estou a dizer que temos que ir para a luta sabendo que não é novo. Para tentar compreender. Porque se não compreendermos, nem que seja o nosso adversário, aí não conseguimos ir longe. E é um esforço permanente. Agora é um bom exemplo. Não é? Achas que há solução para isso? Para conseguir ter uma... Eu não vejo outra solução sem tentar compreender onde é que isso vem. E é só isso, é muito complexo. Okay. Não vejo outra solução. É assim como as soluções com o QAnon, né? E o QAnon. Aquelas soluções transitórias que agora vieram algumas ao de cima há umas semanas atrás, não é? Do quê? Desculpa? Quando foi, acho que estivemos juntos nessa altura, quando foi esta história agora do Facebook, essa coisa do mês, em que os Estados praticamente se demitiram, os Estados e as legislações, e deixaram que lá o senhor do Facebook é que determinasse o que é que está certo e o que é que está errado. Mas uma pessoa, quer dizer, um insulto, um crime de difamação ou de insulto, é um crime por lei. Que seja no Facebook ou que seja na rua ou não, onde quer que seja. É crime, então tem que ser provado, tem que ser denunciado, tem que haver um processo, etc. Não pode ser quem está acima e isso cabe aos Estados, não é? Penso eu. Sim. Eu concordo que sim, mas acho que o problema ainda maior é o facto de as redes sociais serem um monopólio gigante, porque falam, o Rockefeller tinha o monopólio do petróleo. Tinha, mas os Estados Unidos a certa altura disseram, o Sr. Rockefeller vai ter de se dividir em várias empresas, não pode ter o monopólio todo do petróleo porque era muito poder. E o petróleo era simplesmente uma coisa que deu muita riqueza e foi das coisas que mais riqueza deu no século XX, se não a que mais dinheiro deu, mas era um produto físico. Agora, quando estamos a falar de um produto como redes sociais, que tem a capacidade de manipular pessoas, o petróleo nunca manipulou ninguém. Psicologicamente em si, como o produto em si. O produto em si nunca manipulou ninguém. O Facebook, produto em si, tem capacidade para manipular pessoas. O petróleo deu origem, e já fecho o parênteses, o petróleo deu origem a uma impostura global que é o Dubai, por exemplo. Dubai não existe. Dubai é uma impostura que foi criada por causa do petróleo. Sim, mas eu quando digo aqui... Se o petróleo acabar, acaba o Dubai. Mas quando eu digo aqui a manipulação, é a manipulação do produto em si. O Facebook em si, a rede em si, tem capacidade para manipular milhões de pessoas em simultâneo, se quiser. O petróleo em si, como material, não tinha a capacidade de manipular. Eu estou perfeitamente aberto a que... E esse monopólio não é acabado. E o que está aí em causa são monopólios, no fundo. Quer dizer, e eu penso que... Eu admito perfeitamente que as redes sociais não tenham que ser monopolizadas. Eu acho perfeitamente que não. Agora, o que está... Quando se entra nesse ponto, eu acho que sim, que tem que haver... Não pode haver um só dono, as coisas têm que ser mais... Aí posso admitir essa. Porque quem é o dono? Para mim é secundário que se chame Facebook. Ou que seja o outro qualquer. Agora o importante é que divulgue. Sim, mas depois vamos ver quem é o dono do WhatsApp. É o Facebook. Quem é o dono do Instagram? É o Facebook. E até aí estamos no campo do monopólio. Pronto, quando alguém... Agora, o que eu acho, o que me parece a mim, é que as redes sociais eram inevitáveis. E nós não... Olha, se vamos combater... Não estou a dizer que seja o teu caso, porque agora já conseguiste entrar num ponto que me parece importante, que é a ideia do monopólio. Não? Sim. Mas muita gente fala, pessoas de várias idades, várias proveniências, como se a culpa das fake news viesse das redes sociais. E as redes sociais, coitadinhas, não têm culpa. Elas são a consequência de qualquer coisa que, a meu ver, até estava a ser preparada ou foi institucionalizada no século XX. Para mim não é o fake news. Essa parte não é a culpa do Facebook. O que é o problema, especificamente o que é que aconteceu com o Facebook, eles mostrarem o que é que o Facebook está a fazer, é meter isso à frente, porque isso recebe mais cliques, há mais comentários, então eles metem isso à frente da tua cara, propósito. Para proveito próprio. Pois. Isso é que é o problema. O fake news,
pessoas podem dizer o que eles querem dizer. É problema, para mim é free speech, está fixe. É problema, mas também ele não é novo. Não, é. Também ele não é novo. Eu sou do tempo. Vocês estavam a nascer, ou o meu filho e o Rodrigo, que eram pequenitos, quando se começou a falar em Portugal, e mesmo assim tardiamente, porque noutros países já se falava há mais tempo, das chamadas audiências da televisão. Sim. Programas que eram. Eu sou do tempo em que a televisão portuguesa só tinha um canal, tinha um segundo, mas o segundo era quase um repositório, um saco Sim. de repetições do primeiro. E nessa altura passavam séries televisivas, passavam programas de. Olha, como este que eu tento fazer no Lembra-te Angola, de palestras, etc. Tudo isso, quando começou a Guerra das Audiências, no caso português começou tardiamente, começou quando vocês nasceram, noutros países já vinham antes. Quando começa a Guerra das Audiências, este tipo de programas ou vai para outros canais, hoje já nem está em canal nenhum. Hoje é preciso ir ao YouTube, ou o Netflix, por exemplo, foi inventado para quê? Para substituir as salas de cinema e para substituir os seriados de televisão. Há séries giríssimas hoje na Netflix, não sei se é feminino ou masculino. Sim, e mesmo já na minha existência eu notei essa mudança. Por exemplo, os porque canais havia séries destas nas televisões, não era só na portuguesa, também na inglesa, então tinha séries giríssimas, e na francesa também. Algumas eu tenho reencontrado agora no YouTube. Olha, graças ao facto de termos gravado, foi com o Rodrigo que eu os gravei, os episódios sobre o Arsénio Pompílio e Pompeu de Carco, ocorreu-me ir buscar uma canção de uma série de televisão francesa dos anos 1971, que era o Arsène Lupin, da ORTF. Eu andei agora, depois de gravarmos isso, andei a ver os episódios todos no YouTube. Sim. Muitos giros. Eu estou convencido que alguém, qual que vocês forem ver, vão gostar. É um policial perfeitamente ao nível do Sherlock Holmes, feito em 1971, mas que parece feito ontem. Sim. Hoje já não passam isso na televisão. Então, e o que eu ia dizer, por exemplo, eu já notei durante a minha existência que é os canais de comentários. Outro caso. Eu lembro de ver o Discovery Channel, ou um canal de história, o Odyssey, ou National Geographic, que realmente traziam-te muita informação e tu estavas ali a ver documentários incríveis. E hoje em dia tu vais ver o canal de história e se for preciso estar de 6 horas seguidas a falar sobre aliens. E é tipo, será que é o apropriado? Mas porquê, né? Epá, porque dá views. Pronto, porque dá views, mas a questão é, canal de história, falares de uma coisa que ainda nem sequer sabemos nada, ou muito pouco. Pois é dinheiro, eu sei, Randy, mas tipo, epá, eu às vezes já dei por mim, eu estive fora um monte de tempo e quando voltei, às vezes, não é coisa que eu costumo fazer, mas às vezes sento-me à frente da televisão e pensei, olha, está a perceber um documentário, passo nesses canais e está só a dar ao pessoal que anda à procura do ouro no Discovery Channel, ou reality shows à procura de ouro, ou reality shows à procura de... As temáticas também acabam por ser selecionadas em função daquilo que é suposto ter mais audiência. Aliás, é um cuidado que eu estou agora a ter, Rodrigo. Agora estou a puxar a brasa à minha sardinha ao Lembra-te Angola. Eu já percebi que há temas que têm mais views e mais... e também mais visualizações, não é? Sim. E também mais gostos, mais likes do que outros. Sim. Agora, eu não me quero deixar ficar prisioneiro desse tema. Sim, claro. Isso é o que tentamos sempre combater. Fico muito feliz. Até aqui Fico também. muito feliz que as pessoas... Por exemplo, o episódio sobre a Beatriz Quimpavita, houve um sobre a Rainha Ginga e outro sobre a Beatriz Quimpavita, que é uma profetisa do Congo do século XVIII. Esse não foi feito só com o João. Tem sido o que tem mais views. Sim. Epá, eu fico muito feliz. Agora, não é por esse facto que eu só vou fazer episódios sobre a Quimpavita ou sobre as mulheres. Se eu apetece-me fazer um episódio sobre outro assunto que tenha a ver com a história de Angola, vamos para a frente com ele. Exato, e é assim que tem de ser. Esse é que é um grande desafio. É assim que tem de ser. A Lady Anne tem uma pergunta. Acha que a televisão é uma forma de ditadura para colocar ao convidado, se faz favor? É uma forma de, desculpa? Forma de ditadura? Ditadura. Ditadura. Se a televisão é uma forma de ditadura. Para colocar ao convidado. Olha, eu tenho que responder Obrigado, Lady Anne, já agora. Obrigado. Não sei, como é que se chama? Lady Anne, é uma rapper que também já tivemos aqui do Algarve. Ok, muito gosto. Eu tenho ideia. Não sei que idade tem, mas eu vou tentar responder. Dá-me vontade de responder de uma forma histórica, ou ego-histórica, não? Sim.
Eu sou de um tempo, na minha infância, depois de chegar a Lisboa, portanto, a partir de 70, anos 70, eu sou de um tempo, além da televisão ter só um canal, as pessoas tinham pouquíssimas distrações além da televisão. E a televisão naquela altura, e eu fui alertado pela minha professora primária, Maria do Carmo Ramalho Nunes, se me tiver a ouvir, foi um alerta muito importante, foi: vocês não fiquem escravos da televisão, para mim e para os meus colegas. Vocês, se há uma coisa que vos interessa, veem. Se não interessa, desligam na altura era só desligar. Sim. Desligam e tinha-se de ir à televisão, não havia comandos. Desligam o botão e vão ler ou vão fazer outra coisa que queiram. Mas nem, realmente a televisão, eu notava isso, e a certa altura, e fui crescendo com isto, havia pessoas que ficavam escravizadas, não é? Sim. Pela televisão, e a televisão tornava-se uma ditadura. E a gente conhecia, as pessoas conheciam nos vários mais diversos domínios. Não era na cultura, e nos mais diversos, era aquilo que passava na televisão. E o mundo que a gente ia criando era só o que passava na televisão. Mais tarde vêm as televisões privadas, vêm as diversas cadeias de televisão, e eu fui-me apercebendo, entretanto eu já era adulto e até já estava a ser pai de família, eu fui-me apercebendo que a ditadura, vem para usar essa expressão, era a mesma, não havia grande... Mesmo as pessoas tendo opções de mudar de canal, não é? No fundo os canais, as pessoas estavam na mesma também, muitas escravizadas. Eu até me lembro e que eu não tenho uma grande admiração pelo José Saramago. Tenho uma admiração relativa, há obras dele que eu gosto muito, outras que nem tanto assim. Mas há coisas que eu tenho que concordar com o Saramago, quando ele dizia: para que é que eu quero 20 canais de televisão? Está bem, a gente pode ter 20 ou 40 ou não sei o quê, mas muitos deles a gente não vai ver, não é? Porque acho que o importante é, relativamente à televisão, seja aquela do meu tempo, seja a de hoje, eu acho que nós temos é que ter uma capacidade de escolher, aprender a escolher. Sim. E escolher significa muitas vezes dizer não. E dizer não é só dizer não àquilo que a gente não gosta. Muitas vezes nós temos que... A mim também me ensinaram, e foi um psicólogo que me ensinou isso quando eu tinha 15, 16 anos. Se tu fores comprar vais comprar camisas a um pronto a vestir, não é? Sim. Quando só tens dinheiro para uma delas, o problema não é que as outras sejam feias, o problema é pôr de lado as outras que também são bonitas e queres ver. Sim. E eu acho que a ditadura da televisão, ou agora mais recentemente dos redes sociais, ou do que é que seja, tudo depende basicamente da nossa capacidade de escolher. E talvez esses meios, todos eles, não sejam eles os culpados disso. Os culpados é a forma como se lida com eles. Sim. O Rodrigo já deu um exemplo há bocado, os monopólios. Que a televisão também já os tinha. As televisões também já os tinham. Sim. Mas pode haver outros. Eu acho que a base está em nós. E aí, pronto, isso aí começa na educação. Seja os pais em relação aos filhos, seja os professores em relação aos alunos. Penso que a tal ditadura da televisão ou de outros meios, de outros mass média, sejam os quais forem, até dos próprios jornais. Sim. Cabe os jornais de papel, não é? Sim. Depende muito de nós, da nossa capacidade de escolha. Eu penso isso. Eu também concordo. E pronto, fechamos assim com esta ideia. Obrigado. Alberto, foi ótimo. Foi um prazer ter-te aqui. Nem sempre concordamos, mas isso faz parte da interação entre seres humanos, não é? Ainda bem, mal de nós, concordássemos com tudo. Senão aí corríamos o risco de nos tornarmos, como é que é o exemplo deste há bocado, ideológicos, não é? Tudo era ideológico, só havia uma noticiazinha, não é? O importante é realmente haver diferenças de ideias, não é? Exato. Foi um prazer ter-te aqui. Obrigado. Ficámos todos a saber um pouco mais de história a vários níveis. E eu sou completamente fascinado por história, por isso é que também te quis trazer aqui. E vamos continuar Olha, tens tempo para mais uma pergunta? Temos mais uma pergunta. Não. Então pronto, vamos a mais uma pergunta. Achas que Angola será um país livre? É desejável. Agora, Angola é um país, isso levaria para uma longa conversa, mas até na sequência do que estávamos a falar, se alguma coisa existe que caracteriza a Angola desde todos os tempos, mesmo aqueles do século XVI e chegando a estes dois, é que Angola é alvo de interesses e é alvo precisamente de interesses monopolistas. Sim, por causa de petróleo, diamantes e noutros tempos foi escravo, não? Noutros tempos mais recuados. Sim. Os escravos
que tinham uma importância. Olha, aí sim, podemos fazer um paralelismo com o que é hoje o petróleo, por exemplo. Hoje, e agora também ao coltan, portanto, e outros minérios que só existem no continente africano e particularmente em Angola. Portanto, por vários fatores, Angola vai continuar a ser alvo de interesses. E isso temos que ter sempre em conta. E, portanto, é evidentemente que isso gera sempre regimes políticos que, mesmo que na sua fachada sejam democracias, acabam sempre por ter elementos autoritários. E agora, também não sou pessimista. É perfeitamente viável também. O facto de em Angola a tendência ser, e basta lá ir, há sempre reminiscências, agora muito menos do que há 20 anos, mas há sempre reminiscências de uma autocracia, de um regime ditatorial, muito menos, repito, do que era há 20 anos, então há 30 nem se fala. Mas ainda há. Olha, aproveito para homenagear um youtuber angolano, que é o jovem que faz uma série de YouTube chamada Vlogs do Primata, que eu recomendo que vejam. Ele chama-se o Tavares. O Tavares é um jovem de 30 anos, por aí, que anda por Angola, por toda a Angola, com drones e com máquinas, e que mostra realmente como é Angola, a real Angola. Isso é fixe. Mas ainda ontem eu vi um vídeo dele em que ele foi ao Luena, a antiga Vila Luso, que é uma cidade que se fala pouquíssimo. Eu fiquei impressionado com a qualidade de vida das poucas pessoas que vivem no Luena, mas na rua, qualidade. Sim. E não qualidade. No entanto, ainda assim, houve lá zonas da cidade em que as autoridades não o deixaram filmar. E ele próprio disse, isto é um resquício da ditadura, não é? Sim. Mas aproveito, ainda bem que me foi colocada esta questão, que aproveito para fazer publicidade, que não é meu, eu nem conheço pessoalmente o Tavares, mas as redes sociais têm, nomeadamente o YouTube, mas não só, têm ajudado os angolanos a exprimir-se, a expressar-se, o país, as pessoas que lá estão e que as televisões não traziam antigamente. Sim. E agora no YouTube nós vemos coisas muito interessantes, experiências interessantes de jovens, de pessoas da nova geração, e que mostram o que é verdadeiramente o país real. Quem é que vive nos bairros, etc. Sim, isso é importante. Dia a dia. Isso é muito importante. Penso que obrigado pela pergunta, porque permitiu-me falar nisto. Sim. Temos mais alguma pergunta, Randy? Acho que não. Então, olha, muito obrigado. Obrigado a todos que estiveram a ver. Quem estiver a ver isto no YouTube, espero que tenham gostado. E no Spotify também, e iTunes e tudo. Há muitas plataformas, né? Alberto, mais uma vez, muito obrigado por teres vindo. Muito obrigado. Randy, obrigado por teres vindo, mas também estás cá sempre. Estamos sempre juntos. Estou sempre aqui. Eu dormo aqui. O Randy, vocês não sabem, mas o Randy nem sai daqui. Nós agora gravamos 2 em 2 semanas, não é? E o Randy fica aqui 2 semanas. Aqui a ter certeza está tudo a funcionar como deve ser. Obrigado ao Randy, ao Rodrigo e a todos os que me ouviram e que espero eu, que nos ouçam quando esta emissão for para o YouTube. Não? Exato. Adeus a todos. É o fim do episódio. Fiquem bem. Isso. Obrigado. Pronto, foi ótimo. Já posso falar? Diz? Já se pode falar? Pode.